A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando continuidade aos nossos devocionais diários, a nossa leitura em Atos dos Apóstolos. Hoje vamos meditar nesta longa, mas poderosa passagem que vai dos versículos 13 até o 43. Se faz necessária a leitura de todos esses versículos, e peço para que os irmãos estejam com a sua Bíblia na mão para fazermos a leitura conjunta e também os irmãos fazer a sua meditação particular. Assim está escrito a palavra do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Então, Paulo, colocando-se de pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: Caros israelitas, e vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitava como herança o seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, que então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E, da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, João proclamou: Quem pensais vós ser eu? Não sou o Messias eu. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno de sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós não judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que os mandasse crucificar. E, depois de terem cumprido todo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas que agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo:
Tu és meu filho, e hoje te gerei. O fato é que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição. Foi declarado desta forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto, em outro salmo está explícito: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele que a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, seus irmãos, ficais cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obras de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos e convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que se seguissem perseverando na graça de Deus. Com base nesse tema, vamos meditar brevemente, porque essa palavra já é uma meditação. Mas o tema que nós vamos meditar é que o dom de pregar o evangelho ainda gera conversão e libertação. Vemos nos versículos 13 a 43 desse capítulo, Lucas seguindo, relatando o caminho percorrido do agora Paulo, não mais Saulo, mas agora Paulo, que juntamente com outros, por exemplo, Barnabé e os irmãos que iam se convertendo a Cristo, em cada oportunidade que ouviam e também da partir daí pregavam o evangelho, e todos os outros que criam iam se juntando a eles. Estes não titubearam e pregam com intrepidez, porque eles pediram e o Senhor os atendeu. E intrepidez e sabedoria, o que haviam recebido, e anunciando, para irem anunciando a salvação por meio da graça e não mais somente por meio da pena da lei. Nesta passagem, lemos uma trajetória de muita coragem dos missionários. Eles foram à sinagoga num sábado, numa determinada região, e não chegaram batendo no peito, não chegaram escandalizando, não chegaram falando que eram os melhores ou que trouxeram novas revelações. Não. Eles só estavam dispostos. E eles entraram nas sinagogas e sentaram e ficaram quietinhos, esperando a hora certa, porque Deus que o guiou e Deus que com certeza ia prover o momento. E eles trazem a mensagem desde a criação, desde os tempos dos juízes, desde os tempos de reis, passando pelos patriarcas, os profetas, até a chegada no Messias prometido, que foi anunciado por todos esses antepassados, mas eles lendo ainda todo sábado não enxergavam essa profecia que já havia se cumprido. O profeta, o Deus Todo-Poderoso está no meio de nós e ainda nos guia para pregar a sua palavra para todo aquele que crê. E essa palavra não é uma palavra de um simples convencimento que eles pregam. Não é não. Eles estão cheios do Espírito Santo. É uma palavra de conversão pelo mais puro e genuíno evangelho.
A palavra tem poder, irmãos. E se ela fala do que realmente todo, o que vive para todo sempre, ele é fiel para nos ajudar e levar conforme a sua orientação, até os confins da terra e até o dia do Senhor. E conforme escrito em Marcos 16, 15 e 16, nós seguiremos pela fé, entregando o que não é nosso a todos os irmãos que creem, e pela fé também seguirão o caminho da verdade, o caminho da vida, para alcançar a vida eterna. Irmãos, essa é a nossa missão. Se você creu realmente e recebeu e foi transformado, não foi para ficar como está e nem aonde está. Deixe esse dom do Evangelho, da palavra, despertar em você, porque foi dado e tem muitas almas necessitando ouvir este conteúdo, para que nós possamos, através dessas palavras e da fé despertada por essas palavras, livrá-los das algemas do pecado e das doutrinas que ainda deuses mudos tentam implantar nas mentes dos nossos irmãos que ainda não conheceram essa palavra. Mas Deus, com a tua infinita bondade e misericórdia, Ele habita nos corações de todos, e que quando ouvir esta palavra, serão transformados, convertidos, e o dom de pregar o Evangelho vai fazer a sua missão, que é converter, libertar e promover a salvação de todo aquele que crê. Recebe essa palavra no seu coração e seguimos pregando, falando, acima de tudo, mostrando a transformação que há nesta palavra. Fica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.